Pessoal, percepção, noção de mundo, né? A percepção eu gosto de chamar de perspectiva, porque às vezes percepção não retrata o referencial de cada um. E o que que eu quero falando isso, né, agora, assim? Vocês podem ver a roupa aqui que tá quase nevando, então tá bastante frio. Eu poderia estar em trajes melhores, mas a percepção que eu tenho do meio aqui é que tá hostil para eu ficar com pouca roupa e aí eu me convido a me agasalhar para uma autopreservação. Que eu quero falar sobre percepção. As pessoas não costumam acordar durante, né, o seu dia a dia e pensar assim: vou me destravar neste empecilho que eu tenho ou nessa dificuldade que eu tenho de me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, de me relacionar ou de me subjugar, né, com o meu chefe, ou então de a dificuldade que eu tenho de emagrecer. As pessoas não existe esse tipo de conscientização. Tá? E é por isso que eu sempre puxo o desenvolvimento pessoal atrelado à humildade, tá? E o que tem a ver tudo isso, percepção, humildade, né, movimento de evolução? A humildade faz com que tu perceba, tu tenha a consciência, né, a partir de um referencial adulto e autorresponsável. A humildade faz com que tu perceba que tu tenhas, todo mundo, todos nós temos pontos a melhorar. E isso amplia a nossa consciência de uma forma que a gente perceba detalhes que a gente pode potencializar o nosso dia a dia, potencializar a nossa carreira, potencializar o nosso relacionamento, potencializar a criação dos nossos filhos. Então é infinito. E por que que eu puxo essa brasa agora? Porque eu percebo que as pessoas, elas, enquanto não tomam conhecimento do desenvolvimento que elas podem fazer, né, do seu autodesenvolvimento, elas não percebem as potencialidades que elas podem trabalhar nelas para se tornar pessoas melhores em todos os aspectos. E o que que acontece? Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho, né, como minha principal ocupação, ela vem de terapias, né? E o que que eu percebo? Aplicando, né, ferramentas comprovadas cientificamente e outras ainda não, e outras que talvez nem sejam um dia comprovadas, eu percebi que levando um caminho do meio, fazendo um misto quente, vamos botar assim, fazendo um misturão, né, de técnicas terapêuticas, eu tenho mais assertividade. Por quê? Porque eu me permiti partir de um referencial que eu não sei tudo, nunca vou saber tudo, mas quanto mais eu sei, melhor eu posso fazer conexões com tudo aquilo que eu sei para me potencializar. Neste caso, me potencializo enquanto ser, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto empreendedor, enquanto mentor e enquanto terapeuta. Né? Dentre todas as atividades que eu exerço, eu consigo potencializar a minha existência, né, obtendo resultados melhores e mais rápidos. Voltando a ler a brasa, né? Por que eu puxo a brasa para esse assunto? É que não faz sentido para as pessoas que a gente costuma dizer que ainda estão dormindo, né? Dormindo, elas não estão acordadas para o plim da vida, que o empoderamento, o desenvolvimento delas dependem só delas. Não faz sentido para essas pessoas buscar desenvolvimento. Para as pessoas que já perceberam que elas têm que buscar um desenvolvimento que elas têm, não, né? Ninguém é obrigado a se desenvolver, mas que elas perceberam que elas conseguem se potencializar e se liberar de todas as chagas e principalmente, né, fazer com que a vida fique mais leve, isso faz mais sentido. Né? E é isso que eu estou dizendo. As pessoas elas não acordam, né, num belo dia e dizem assim, hoje eu vou tratar a dificuldade que eu tenho de emagrecer. Hoje eu vou tratar aquela treta que eu tenho com o meu pai que eu nunca consegui perdoar ele. Ou hoje eu vou ligar para o meu ex-marido, meu ex-namorado, minha ex-esposa, meu ex-chefe e vou me reconciliar. Aí eu vou fazer, né, uma tratativa positiva à frente de tudo que a gente já passou e bola para frente porque eu sou um adulto. Não, as pessoas geram rancor, mágoas e a partir daí elas entram numa distonia, né, que a gente diz que a gente ativa o sistema simpático e começa a focar em uma parte do corpo, psicossomatizar uma manifestação patológica. Né? Isso pode ser das mais diversas. Né? E o que que acontece? E aí as pessoas, como eu digo, elas não costumam acordar de manhã e dizer assim, vou ver por que que eu estou com aquela azia, vou ver por que que eu estou com dor nas pernas, vou ver porque eu tenho tanta enxaqueca. Não, as pessoas vão procurar um médico que vai tratar um sintoma da maneira mais convencional, dando remédios. Né? E por que que eu levanto muito a bandeira do autoconhecimento? Porque a pessoa consegue perceber em si o que ela precisa fazer. E as respostas elas vêm de dentro, elas não estão no outro. O outro, o máximo que vai poder fazer é me mostrar uma técnica, mostrar uma abordagem ou me dar um remédio. E o que acontece com o autoconhecimento, o autodesenvolvimento? Ele traz para a gente uma racionalização assim, das mais profundas perspectivas. Tá? Quando a gente começa a
combinar a racionalização com essa questão do meio, né, do convívio que eu tenho social, então eu gosto de chamar do raciocínio social, tá? Eu começo a perceber o contexto em que eu me envolvo nas situações e a partir daí eu posso ver onde eu posso melhorar para não me envolver mais nelas, para evitar conflitos, né, ou de repente para sair de uma forma mais madura de conflitos. E por que eu faço todo esse falatório agora para chegar no ponto-chave? Porque se não faz sentido para a pessoa, né, se ela não tem essa questão de humildade e autorresponsabilidade, não vai fazer sentido para ela buscar ferramentas para ela se empoderar. E tá tudo bem isso, se a pessoa quer viver tapada, né, se a pessoa quer viver dormindo, né, sem buscar desenvolvimento, tudo bem, ela não é obrigada a isso, e ninguém é melhor que o outro porque busca desenvolvimento ou não. Mas o que eu gosto de perceber, assim, e chamar a atenção, é que nós temos um neocórtex, né, um polegar opositor. Né? A gente é o suprassumo do desenvolvimento nesse planeta. E o que acontece? A gente, apesar de ter um cérebro lógico, a gente segue fazendo coisas que nos causam danos. Por exemplo, eu fumo, sigo fumando e não sei por que eu fumo e viro um vício e eu dependo disso e daqui a pouco eu não consigo mais largar. Eu como compulsivamente, eu fico num relacionamento onde eu sou, sei lá, meu parceiro é muito narcisista, ou então eu fico num emprego que eu não sou valorizado, sou sempre humilhado, mas eu sigo ali porque eu acredito que eu tenho que depender daquele salário. Então, por que eu fico na mesma circunstância que eu tô? E aí envolve humildade e envolve autorresponsabilidade. Mas humildade, Bruno, para um cara que está sendo humilhado num relacionamento, numa empresa ou numa circunstância da vida, aí humildade, sim, humildade de reconhecer que ele se colocou naquela situação. Quando? Quando acreditou que aquela pessoa era a única que existia no mundo para casar com ele, quando acreditou que aquele cara era o único que poderia dar um salário para ele, quando acreditou que quando se sujeitou, né, a passar por essas dinâmicas achando que era o fim da picada da situação. O que normalmente eu busco nessa questão da questão da humildade? Reconhecer que estamos errados. E o outro ponto é assim, a partir do momento que eu percebo que eu tô errado porque eu faço parte disso, tudo que acontece conosco tem dois polos, tá? E eu gosto de dizer assim, que eles não são nem positivos nem negativos. É um porque deixa acontecer e o outro porque faz acontecer. Então a culpa sempre é dividida entre dois, tá? A conta da culpa é sempre dividida dos dois, né? Vamos botar assim, da responsabilidade, né? Porque culpa é um negócio delicado. E o que acontece? Este parâmetro, né, de lidar, né, com a humildade e com a autorresponsabilidade traz essa noção para o ser, para o indivíduo, de que, cara, eu posso fazer sim melhor, eu posso mudar minha vida, eu posso perceber por que eu estou lidando com essa dinâmica de tabagismo, essa dinâmica de dependência ou compulsão alimentar, essa dinâmica de dependência dessa pessoa, ou por que eu acho que eu sou tão insuficiente que eu não vou conseguir nenhum outro emprego melhor. Né? Então, com uma reforma íntima. E por que eu fiz todo esse vídeo? Para mostrar que se tu tá nessa situação, tu tens como começar a trabalhar a tua humildade, tua autorresponsabilidade, através da ressignificação. Bruno, tudo isso para falar de ressignificação? Sim, porque se não tiver um contexto amplo, muitas pessoas, talvez possa não ser o teu caso, mas muitas pessoas não vão chegar nesse resultado dessa equação. Né? Por quê? Porque as pessoas simplesmente não sabem que precisam de ajuda. Ou não sabem que podem se melhorar sozinhas, principalmente em muitos casos. Né? Eu vou começar agora a falar mais de casos clínicos, dando exemplos de dinâmicas que eu já abordei, mas esse eu acho que é o vídeo zero, é o Marco que vai trazer esses outros vídeos, né, subsequentemente. E o que eu falo da humildade e da autorresponsabilidade? A partir da ressignificação, eu entendo que eu tenho parte sim envolvida nesse sistema e que da minha parte, o que eu posso fazer, eu me coloco a parte disso. Então toma aqui as dinâmicas doentias de um relacionamento, ou da criação com meus pais, ou de um chefe, né, que era muito abusado, muito possessivo, né, muito imparcial ou muito que me feriu em alguma dinâmica, eu deixo com ele essas dinâmicas negativas e eu trago para mim as positivas. Bom, eu aprendi que apesar de ter passado por tudo aquilo lá, eu posso fazer tal coisa, eu consigo fazer o que eu quero, eu tenho como crescer fora daqui, então eu assumo a minha autorresponsabilidade, sendo humilde e reconhecendo que, bom, naquele tempo era aquilo que eu precisei para despertar. Agora que eu despertei, eu vou usar ferramentas que me potencializem. E a ressignificação é isso. E eu abordo a ressignificação nos meus atendimentos enquanto terapeuta e em alguns treinamentos também que eu faço, mas fundamentalmente como terapeuta, para fazer com que as pessoas aprendam a perdoar. E usando esse perdão, perdoar significa perpassar a dor, né? Passar pela dor. Então, passar pela dor através do perdão faz com que elas criem uma consciência mais amplificada e potencializem seus resultados.
né? Eu vou começar, como eu já disse, fazer uma série de vídeos onde eu vou abordar algumas manifestações patológicas e o que o perdão impactou nisso, né? Então eu te convido a ficar mais ligado no canal, a gente vai começar a botar mais vídeos aqui sim. Mas tudo é uma questão de consciência também. Assim como eu já tendo uma rede social, eu vou começar a me distribuir mais, né, pelo menos aqui entre Instagram e o YouTube. Voltando para a consciência, sejam humildes, reconheçam que vocês podem melhorar e assumam a autorresponsabilidade de fazer com que vocês melhorem, né? E se eu não consigo sozinho, busquem ajuda, tá? E eu tenho um curso que ajuda nisso. Bruno, eu não sei por onde começar, eu li tudo quanto é técnica de ressignificação, não consegui ressignificar. Tem um curso, vai ter o link aqui abaixo desse vídeo, tu pode clicar ali, vai ter a página de vendas, tu vai ver como é que funciona, vai ver depoimentos de pessoas que já se trataram comigo, para tu não acreditar só em mim, vai ter outras pessoas também falando nisso, e tu vais perceber que o desenvolvimento está muito mais perto do que tu imagina e tu tens condições sim de trabalhar de dentro para fora a tua questão de humildade e responsabilidade para que tu mude a tua realidade, para que tu mude o teu dia a dia, a percepção, a forma como tu vê o mundo. Tá bom, gurizada? Era mais ou menos isso que eu queria passar de mensagem. Qualquer dúvida, prende o grito aí, tem o WhatsApp, tem link de rede social para nos chamar. E gratidão por estarem escutando, né, percebendo, absorvendo os conteúdos desse vídeo, né, as informações desse vídeo até aqui. E deixa um comentário aí o que tu achou, se tu achou precipitado, alguma coisa que eu falei ou não. Críticas, tanto positivas quanto negativas, sempre são bem-vindas, porque a crítica fala muito mais de quem fez a crítica do que quem está sendo criticado, né? Uma questão de humildade e autorresponsabilidade. Sim, existem pontos que a gente sempre pode melhorar, mas a crítica, quando é muito pontiaguda, quando ela é muito obtusa, vamos botar assim, muito fechada, ela mostra muito mais da pessoa que está fazendo a crítica do que quem está sendo criticado. Então, num contexto amplo, sintam-se convidados a me criticarem, positivo ou negativamente, mas que seja alguma forma madura e coerente, uma forma adulta de uma crítica de desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado por escutar até aqui e vamos que vamos.